Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, de todas as noites, chegando para te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanha pela TV, aqui na região de Caratinga, obrigado pelo seu carinho e pelo seu prestígio, como também você que nos acompanha em qualquer horário, qualquer dia, pela internet, no meu canal pessoal do YouTube. Que Deus abençoe você de uma maneira poderosíssima. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Rua Princesa Isabel 52, no centro de Caratinga, é o endereço da nossa igreja. Você já sabe que o programa de terça e sexta é com conteúdo especial da lição de escola bíblica dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta já para batermos um papo aqui importantíssimo, dando sequência na lição de escola bíblica dominical deste trimestre. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12 é o tema do nosso Retiro de Mulheres 2018, que acontecerá no dia 22 de setembro. E é para este dia único que eu venho convidar você, mulher, para estar aqui neste lindo lugar, Sítio Vila Mariana, onde teremos momentos de comunhão, dinâmica, diversão e, claro, o momento da Palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Uma oportunidade ímpar de trocarmos experiências e vivermos as surpresas que Deus tem nos reservado para este grande dia. Saída do templo às 7 da manhã e retorno às 18 horas. Faça a sua inscrição até o dia 10 de setembro e garanta a sua vaga. Marque o dia 22 de setembro na sua agenda e venha participar conosco do Retiro de Mulheres 2018. Apaixonado por você, Senhor, estou. Continuando aqui o programa Novo Alvorecer, para o nosso bate-papo com o assunto da lição de escola bíblica dominical. Comigo aqui no estúdio mais uma vez o irmão Joás. Deus te abençoe, Joás, bem-vindo. Poderosamente seja a bênção de Deus sobre você. A lição de hoje é a lição de número 12, que estaremos estudando nesse próximo domingo, dia 16 de setembro de 2018, um dia especial que é o dia da escola bíblica dominical. O tema da lição é os pães da proposição. Textual da nossa lição é João capítulo 6, versículo 47 também, o 48, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verdade prática diz que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. A verdade bíblica em classe, Levítico capítulo 24, versículo 5 até o versículo 9. Eu recomendo você fazer uma leitura aí, para que você se familiarize com o nosso assunto. Então, na lição de hoje, nós estaremos estudando aí sobre os pães da proposição, que ficavam no lugar mais nobre e reservado do tabernáculo, que era de frente ao candelabro de ouro, que eram iluminados durante toda a noite. Aí nós temos a simbologia disso, que era claramente cristológica, ou seja, a luz do evangelho mostra o pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Essa figura aí é tremenda, né? Ele está sendo iluminado constantemente, né? E são pães, né? Algo feito para matar a fome. Né? E quando Cristo diz que eu sou o pão da vida, né? Como está aí no verso 48 de João 6, o nosso texto áureo, né? Ele disse isso no verso 35 também, desse mesmo capítulo. Ele disse: eu sou o pão da vida e quem vier a mim nunca mais terá fome. Né?
Então é uma simbologia muito bonita, né? Aham. Essa luz do Evangelho sobre Cristo que sacia plenamente a nossa fome Certo. espiritual. Né? Então, lá no tabernáculo, o candelabro de ouro iluminava, o pecador chegava diante do tabernáculo e via, então, pela luz do candelabro, o pão na mesa, os pães, né, na mesa. E isso aí tem essa simbologia, então, né, que a luz do candelabro, o candelabro em si, representando aí o Evangelho. Muito bonito, né? A luz do Evangelho. Exatamente. E aí, o pão representando o Cristo. Isso. Aquele que mata a fome do pecador. Tremendo, né? Então vamos lá, para a gente aprofundar aqui no assunto. O primeiro tópico da lição sobre os pães da proposição. A mesa que receberia os pães era feita de madeira de acácia. O objetivo melhor que a gente vai ver isso mais à frente aí. Mas a mesa era toda revestida de ouro fino, né? Não era que os pães ficavam depositados diretamente na madeira, né? A mesa foi feita de madeira revestida de ouro. Não é? Era uma madeira medicinal que evitava fungos e parasitas e que, sendo assim, então, não contaminaria os pães que eram colocados sobre ela. Tem até alguns textos que chamam essa mesa de mesa pura, né? Aqui está a mesa dos pães, né? É um dos nomes. Ela tem outros nomes durante o texto bíblico, né? E um desses nomes é a mesa pura, justamente nesse sentido, que ela era mais resistente a fungos, a esse tipo de coisa, né? Que é um símbolo do pecado, né? O pecado que corrói, que corrompe, né? Então ela era feita de acácia por isso, né? Para manter a corrupção longe, de né? fora. E ainda, por fim, revestida de ouro, né? Uma proteção a mais ainda, né? Isso tudo é muito simbólico, né? E é muito profunda a simbologia. No tabernáculo como um todo, né? Muito profundo. Você disse que os pães não ficavam direto ali. Tem outros utensílios aí em cima dessa mesa, né? E os pães ficavam ali misturados com isso tudo, né? Tinha ali taça, que era para aquela oferta de libação. Tinha ali a bandeja onde ficavam alguns desses pães. Eram 12 pães, né? Pães enormes, né? Alguns comentários vão falar aí que tinha quase 1 metro, 75 centímetros, 80 centímetros, coisa do tipo. 2 quilos cada um, né? 12 pães de 2 quilos cada um, você imagina, né? E ficava tudo ali naquela mesa, à direita de quem entrava, né? Iluminado pelo candelabro. Uma simbologia muito complexa e muito bonita, né? Tudo apontando para Cristo. Certo. Sobre os pães, nós falamos aí sobre a mesa, agora sobre os pães que eram preparados todos os sábados pelos coatitas. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 32, você vai ver a menção disso aí. Em sua composição, então, era usado flor de farinha de trigo, Levítico 24 e versículo 5. Que era a parte, então, mais fina e nobre do produto, né? Depois de cozidos, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Tá vendo? Era 2 fileiras de 6, né? E incenso no meio. Eles ficavam dispostos aí nessa mesa. Tem alguns textos, até eu anotei aqui, 1 Crônicas 9, Neemias 10, verso 33, e outros textos que vai dar outros nomes a esses pães. Um deles é pães da fileira. Né? Esses textos aí de Crônica e Neemias, 1 Crônicas 9 e Neemias 10, chama de pães da fileira. Né? É chamado de pão contínuo, pão sagrado, pão de Deus. Tem várias terminologias para esses pães aí. Né? E cada um desses nomes, né, vai fazer referência à utilidade do pão, por que era daquele jeito, por que era enfileirado assim, né, de 2 carreiras. E essas referências todas vão dar uma explicação disso aí. Certo. 12 porque cada pão representava uma tribo, né? Isso. De Israel. E no final dos 7 dias, né, os sacerdotes consumiam, repunha, né? Eles estavam sempre, né,
É chamado de pão contínuo também, por isso. Sempre em Ele reposição, estava né? sempre lá em cima da mesa. Certo. Sobre a simbologia dos pães ainda, que representavam a presença providencial de Deus no meio do seu povo. Desta forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala esta, dita por Jesus também, né, sendo repetida, né, em Mateus capítulo 4 e também versículo 4, naquele famoso, né, momento de jejum de Jesus, né, logo após o A batismo. tentação no deserto, né? Exatamente. Tremendo, né? Quanto ao pão estar acompanhado de incenso, significava então que a presença do Senhor sempre vem acompanhada das orações dos santos. Tá vendo como que tudo é muito simbólico, né? O incenso vai simbolizar a oração, Certo. né? Eles estão sempre ali. É um símbolo de que Deus está sempre conosco, né? Está sempre disposto a nos suprir. Então o pão representava a presença de Deus, né? Isso. Só para recapitulando aí para não ficar confuso. É um memorial da presença divina, né? Da provisão divina. Certo. Né? Eles estão lá sempre por isso. E aí, entre eles estavam os incensos. Símbolo da oração, né? Dos santos. Né? Muitas passagens da Bíblia vão mostrar essa simbologia do incenso, né? Das nossas orações subindo ao Senhor como cheiro suave, como incenso, né? Certo. Aí juntou dois elementos aí extraordinários, né? Que é a presença de Deus e oração. Uma coisa chama a outra, né? A presença de Deus nos leva a orar e a nossa oração atrai a presença de Deus. Então uma coisa está sempre junto uma com a outra, né? Certinho. Ok, vamos dar uma pausa aí. Não saia daí, você que está em casa, você que nos assiste. Deus abençoe você. Vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já. Você mudou meu jeito de pensar. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12 é o tema do nosso Retiro de Mulheres 2018, que acontecerá no dia 22 de setembro. E é para este dia único que eu venho convidar você, mulher, para estar aqui neste lindo lugar, Sítio Vila Mariana, onde teremos momentos de comunhão, dinâmica, diversão e, claro, o momento da Palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Uma oportunidade ímpar de trocarmos experiências e vivermos as surpresas que Deus tem nos reservado para este grande dia. Saída do templo às 7 da manhã e retorno às 18 horas. Faça a sua inscrição até o dia 10 de setembro e garanta a sua vaga. Marque o dia 22 de setembro na sua agenda e venha participar conosco do Retiro de Mulheres 2018. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, que o tema é Palavra de Deus, o pão da vida. 3 subtópicos sequenciais aí, Joás. A palavra de Deus é vida. O comentarista coloca que durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Já fizemos menção disso aqui, sendo repetida por Jesus em Mateus 4. E aí você pode ver isso no Antigo Testamento em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E aí durante os 40 anos da sua jornada, Deus sustentou seu povo com maná, o pão que descia dos céus. A cada manhã isso acontecia, exceto no sábado, não é? Portanto, a presença divina era perceptível tanto no santo lugar quanto ao arredor do tabernáculo. A palavra de Deus, esse pão, né? É um símbolo desse pão aí também, né? A palavra de Deus que traz vida
para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Que supre a nossa alma da fome que ela tem de Deus, né? Quanto a essa peregrinação no deserto, você vê que o povo, mais de 30 anos, né? Se alimentando daquele pão que era provisão de Deus, né? Uma provisão diária, né? Que é para o que apontam esses pães da proposição ali, né? Um memorial da provisão de Deus constante, né? Tem um salmista, Asaf, no Salmo 78, ele vai falar que aquilo ali era pão dos anjos, né? Salmo 78, verso 25, ele fala que Deus abriu janelas nos céus e o homem no deserto comeu o pão dos anjos, né? Deus tirou do que ele tinha lá para aquele povo lá no deserto, né? E assim, o que ele recebeu daquele povo não condizia com o que ele deu. Recebeu muita ingratidão, né? Ainda sobre a palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Aí nós temos várias referências bíblicas que você pode conferir isso, principalmente no livro de Êxodo, né? A partir aí do capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17. Os israelitas então eram sustentados, orientados e protegidos por Deus todos os dias. Constante, né? Ele é o nosso sustento diário, é o que diz aí o subtópico, né? Logo na leitura bíblica em classe, você vê no verso 6 aí, desse Levítico 24, né? Tá a ideia aí de que aquele pão ficava continuamente na presença do Senhor. Ele ficava ali uma semana inteira, os sacerdotes comiam aquele que estava ali e substituía por outro, que ia ficar outra semana inteira. Então, sempre tem aqueles pães ali, diante do Senhor, né? E aquilo tinha que ficar continuamente na presença do Senhor. Isso aponta para a nossa atitude também, né? A gente vai ser sempre suprido, né? À medida que estivermos na presença do Senhor. Sempre nutrido espiritualmente, na medida que a gente está diante do Senhor, né? A gente não pode, se aquele pão sair dali, né? Ele tem que estar ali continuamente, tá? Isso lá no verso 6, aqui na leitura diária, né? Na leitura bíblica em classe, né? Certo. E é o verso 6 do capítulo 24. E os porais em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. Essa coisa de estar constantemente, né, diante do Senhor, como que a gente faz isso, né? Parece que um caminho bom é aquele de Romanos, né, que ele fala: esforçai-vos para apresentar a Deus, né, como obreiro aprovado. Ele vai falar: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E a gente renova a nossa mente enchendo ela de palavra de Deus, né? Enchendo ela de Bíblia, que é a palavra de Deus, né? É isso que vai nos nutrir. Como obreiro aprovado, Paulo, Timóteo, né? Então você passar um dia sem palavra de Deus é como aquela mesa passar um dia sem esses pães, né? Não dá para entender alguém que se diz cristão passar um dia sem a palavra, né? A gente não deve viver uma vida assim. Certo. A gente tem que estar continuamente diante de Deus, buscando na sua palavra, buscando esse pão, né? Para fecharmos aqui o tópico, a palavra de Deus é o nosso sustento específico. Então, como já vimos, os pães eram distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel. Aí nós temos então que entre as fileiras de pães estava o incenso. Isso significa, antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo tanto coletiva quanto individualmente. Ele conhece perfeitamente a nossa necessidade. Já pensou? Se ao mesmo tempo era coletivo, também era individual. É um Deus que cuida do seu povo, mas que direciona sua atenção para a necessidade individual. Para a necessidade de um. Né? Isso é fantástico. É tremendo, né? Uhum. É um Deus pessoal, né? E também é um Deus que trabalha na unidade, na coletividade. De maneira congregacional, né? Uhum. Legal. Então tá aí, sobre o pão de Deus, o pão da vida. A palavra de Deus é vida,
é o nosso alimento diário e também o nosso sustento específico. Jesus é esse pão. Né? Vamos dar uma pausa, a última delas, e a gente volta já para continuarmos aqui. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:12 é o tema do nosso Retiro de Mulheres 2018, que acontecerá no dia 22 de setembro. E é para este dia único que eu venho convidar você, mulher, para estar aqui neste lindo lugar, Sítio Vila Mariana, onde teremos momentos de comunhão, dinâmica, diversão e, claro, o momento da Palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Uma oportunidade ímpar de trocarmos experiências e vivermos as surpresas que Deus tem nos reservado para este grande dia. Saída do templo às 7 da manhã e retorno às 18 horas. Faça a sua inscrição até o dia 10 de setembro e garanta a sua vaga. Marque o dia 22 de setembro na sua agenda e venha participar conosco do Retiro de Mulheres 2018. Apaixonado por você, Senhor, estou. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o último tópico da nossa lição, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão da vida, em primeiro lugar. Ele mesmo revelou isso através da sua palavra, né, como sendo a água e o pão da vida, o texto que você já citou aí de João capítulo 4, João capítulo 8, né, aí você tem essa mesma referência em Apocalipse 17, e aí certa feita, né, num do seu discurso, inclusive eu ministrei sobre isso ontem, né, nós estamos gravando aqui no início da semana, né, eu ministrei no último domingo, Jesus falando isso para os seus discípulos de maneira assim tão clara que eles acabaram, alguns deles, escandalizando, né, argumentando que o discurso era muito pesado. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou em ficar no santuário, mas encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. É o pão encarnado, né? Ele, a mesma coisa que ele disse de si mesmo, né, sobre ser o pão da vida, né? Você vê o evangelista João, que a gente está citando tanto aqui, né? Ele falou que no princípio ele era a palavra. Verbo, né? O verbo que era Deus, que estava com Deus, né? Sem ele nada do que foi feito se fez, né? E nós já ressaltamos aqui a necessidade de não passar nenhum dia sem essa palavra, né? Você falou de Timóteo, ele escreveu a Timóteo, né? O apóstolo escreveu para Timóteo dizendo que o obreiro bom ele deve manejar bem a palavra, né? Isso é em todos os sentidos, né? Ter intimidade com o texto, ter intimidade, entender o que o texto está dizendo para ter a capacidade de pôr aquilo em prática, né? Porque é importante não só conhecer o texto, mas praticar, né? É isso que vai trazer vida para nós, né? É pão nesse sentido, vai nos nutrir para que alguém olhe assim e veja um Adilson cheio de vida, um Joás cheio de vida, porque tem palavra, né? Porque vive a palavra, que é o pão de Deus, né? A gente falou aqui do Salmo que Asaf disse que Deus abriu janela. Aquilo era uma figura de Cristo. O maná era uma figura de Cristo, né? Quando ele disse que eu sou o pão vivo, aí os hipócritas lá, os fariseus, os mestres da lei ficaram doidos. Como assim? Né? Como assim? Você é o pão da vida. A religiosidade não é um negócio complicado. Eles assustaram com o discurso, né? Sobre Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai, olha que agora a coisa vai se tornando mais espiritual do que a gente imagina, né? Ele, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados como os pães da proposição. Nosso Senhor e Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino.
e do próprio sábado é o Senhor. Aí isso aqui causa maluquice em alguns grupos religiosos. O maná cessava no sábado. Né? Aquele pão que ficava ali a semana inteira, no sábado ele era consumido. Certo. Ia outro para o lugar dele. Jesus não. Né? Ele disse que é Senhor do sábado. Né? E ele disse que o Pai trabalha, eu também trabalho. Né? Ele está constantemente, né, trabalhando em favor do seu reino, do crescimento do reino. Né? Está constantemente preocupado em nos nutrir, né, com esse pão da vida. Né? Você lembra daqueles discípulos do caminho de Emaús? Acho que é Lucas 24, né? Eles estão conversando e ele chega já ressurreto. Bem no meio, né? Entra no meio da conversa e eles vão falando tudo que aconteceu. E ele vai falando, eles, na medida que ele vai falando, o coração deles vai queimando. Né? As palavras dele incendeiam o coração deles. Né? Ele é o pão da nossa comunhão com o Pai nesse sentido. Né? O que sai dele tem a capacidade de mudar alguma coisa dentro de nós. Né? O que vem dele muda a nossa estrutura. Né? O meu coração queimando, como assim? Né? Interessante que eles não conhecem até o momento do partir do pão. Né? O pão vivo, o pão de Deus, parte o pão. Aí eles veem de quem se trata. Aí ali a ficha cai, né? Por último aqui, para nós fecharmos, aí nós temos aqui uma descrição interessante, né? Dai-lhes voz de comer. Ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto é tempo. Então, é dever nosso levar esse pão aos famintos, para que eles também matem a sua fome. Por isso que nós devemos estar bem nutridos. Né? O mundo nunca teve tanta fome desse pão, né, como tem hoje. Está aqui no comentário, né? Até citado o texto de Amós 8. Certo. Né? E se o mundo carece tanto desse pão, né, se nós temos a resposta, nós não podemos nos calar. Né? E também não podemos passar distraídos com muita coisa, né? Permitir que outras coisas tirem o nosso tempo desse pão. Né? A gente precisa se nutrir com esse ele pão. Mesmo numa outra parábola ele disse, né, a respeito daqueles que se preocupam, né, com as coisas da vida e esquecem da sua palavra que é o pão. Muito grave, né? Que Deus nos ajude a entender a sua palavra, né? Nos dê força para estudar sempre mais e crescer cada vez mais no conhecimento para poder transmitir isso para outros, né? E que sejamos a cada dia saciados por esse pão, né, Joás? É isso aí. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que você participe conosco da nossa escola bíblica dominical aqui na nossa aula presencial todo domingo às 8 da manhã no Templo Central da Assembleia de Deus, na Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga. Você que me acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo, aí procure uma igreja evangélica perto de você, uma igreja que esteja ministrando realmente o Evangelho do Senhor Jesus e participe lá. Vai ser bênção para a sua vida, tá certo? A você a nossa gratidão mais uma vez. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.